Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou o Bruno Pires, aqui do projeto Quero Ser Médico, e o nosso vídeo de hoje é para finalmente dar continuidade na nossa playlist aí com o material que eu uso aqui no Rio de Janeiro para dar aula no pré-vestibular. E eu coloco no canal aqui para que vocês possam aproveitar, revisar, estudar, tudo para o sucesso de vocês aí no vestibular, certo? Bom, o nosso tema de hoje aqui, dando continuidade à histologia, é começar a falar sobre um tipo de tecido conjuntivo, que é esse aqui, ó, tecido conjuntivo propriamente dito, para os íntimos TCPD. O que nós veremos aqui hoje? Veremos as células, classificação, a morfologia e a função desse tecido. Só que antes de falar do TCPD, né, para os íntimos, a gente tem que falar sobre a categoria tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele é uma categoria. Tem muita gente que fala assim, isso aqui é o tecido conjuntivo, isso aqui é o conjuntivo. Não existe o tecido conjuntivo, existe um. Né? Na verdade, existe uma categoria, que são vários tipos de tecido. Por exemplo, a gente tem tecido ósseo, que é um conjuntivo, a gente tem o tecido cartilaginoso, que é um conjuntivo, o adiposo, o hematopoético, o sanguíneo, e temos também o nosso foco de hoje, que é o TCPD, que é um tipo de conjuntivo. Bom, todos os conjuntivos, eles podem ser divididos aí basicamente em duas partes, né? A gente tem as células que formam os tecidos, né? Por exemplo, tecido ósseo tem os osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, são as células que formam, tá? E temos a substância que está entre as células, que a gente chama de interstício, meio intersticial, substância fundamental, matriz extracelular, enfim, vários nomes. Eu gosto mais de chamar de matriz, então chama de matriz. Não, acho mais bonito interstício, porque é mais sinistro de falar. Então beleza, escolhe, tanto faz. Mas é importante saber esses vários nomes, porque na prova, um deles pode aparecer. Se você não tiver noção, vai acabar, porque negócio é esse aqui, tá? Então, basicamente, conjuntivo você vai ter duas partes, células e matriz extracelular, tudo bem? Agora, qual é a composição dessa matriz extracelular? O que a gente encontra lá? A gente encontra fluido, bastante água. Claro que isso vai depender do tecido conjuntivo, tá? Por exemplo, no ósseo tem pouca água, beleza? Mas, de modo geral, você vai encontrar bastante água. Só que essa quantidade de água vai variar, né? O ósseo tem pouca água e o sanguíneo tem água pra caramba, que é o plasma, né? É o interstício que está entre as células. E além da variação de água, a gente também vai variar os itens que estão presentes nesse fluido, imerso nesse fluido. Como assim? A gente pode ter uma quantidade variada de colágeno, de acordo com cada tipo de conjuntivo. A gente pode ter uma quantidade variada de fibra elástica, de acordo com o tipo de conjuntivo. E outros itens também, que são açúcares nitrogenados, que a gente chama de glicosaminoglicano, proteoglicanos, que são proteínas ligadas com esses açúcares nitrogenados, e essa variação desses itens que vai proporcionar o perfil do conjuntivo que você está lidando. Caraca, meu irmão, esse negócio é voodoo, não entendi. Olha só, por exemplo, o tecido cartilaginoso. Por que ele é muito elástico, né? A cartilagem elástica, por exemplo, ela é a mais elástica possível das três cartilagens que existem. Porque ela tem proporcionalmente muita fibra elástica entre as células. E é isso que vai dar a ela essa grande elasticidade. Por que o tendão, que é um tipo de TCPD, é muito resistente à tração? Porque ele tem muito colágeno entre as células. Muito colágeno de forma organizada entre as células. Então, a variação da quantidade de água e a variação dos itens que estão presentes na substância fundamental vai proporcionar diferentes características para cada tipo de tecido conjuntivo. Ficou claro? Beleza. Fiquei humilhando. Bom, o nosso foco de hoje, né, é o TCPD. Só que todos os conjuntivos, o que eles têm em comum? É a origem deles na nossa fase embrionária. A gente tem que lembrar que na nossa fase embrionária a gente tem 3 folhetos embrionários, que são ectoderma, endoderma e mesoderma. E a partir desses folhetos, os tecidos da nossa forma adulta, não precisa ser adulta, né, mas a nossa forma embrionária, depois fetal, depois neonatal, eles provêm desses 3 folhetos.
Então, por exemplo, o tecido nervoso, ele provém do folheto chamado ectoderma. As vísceras que estão associadas ao tubo digestivo, elas provêm do folheto endoderma. E da onde qualquer conjuntivo vem? Qualquer tecido conjuntivo tem origem mesodérmica. Então, a origem do osso, da cartilagem, do sangue, do TCPD, do adiposo, todos eles vêm do folheto embrionário chamado mesoderma, tá? Beleza? Juntamente com o músculo, tá? O músculo também vem no mesoderma, só que o músculo não é TCPD. Agora aqui, ó, vou começar a comentar aqui. Aonde nós encontramos o TCPD, tá? Primeira coisa, sempre vai ter um TCPD abaixo de um epitélio. Não. Não. Sempre. Ele pode ser ultra mega fino, mas ele vai estar lá. Então, por exemplo, no endocárdio, que é um epitélio pavimentoso simples, abaixo tem o subendocárdio, que fica entre o endocárdio e o miocárdio. É muito fino, mas está lá. Um outro exemplo, abaixo da epiderme, da pele, tem um TCPD frouxo. Esse não é tão fino, esse é bem espesso, mas está lá. Então, sempre abaixo de um epitélio você vai encontrar um TCPD. Pode ser muito fino ou pode ser mais espesso, mas ele vai estar lá. Show. Outra região que também tem TCPD são os tendões. Mas eu não sei o que é um tendão. Então, olha só, tendão é uma estrutura que conecta um músculo com o osso, tá? Isso é muito importante para exercer a movimentação. E tem que ser um tecido muito forte. Depois eu falo melhor sobre isso. Cápsula de órgãos e vasos. Alguns órgãos, né, e alguns vasos, por exemplo, artéria, veia, vênula, arteríola, na camada mais externa do vaso, você vai encontrar ali um TCPD, que vai ajudar ali a dar flexibilidade ao vaso e exercer uma acomodação do volume sanguíneo sem aumentar muito a pressão, tá? A aponeurose, o que é isso? São feixes de tecido conjuntivo que recobrem as fibras musculares. Então a gente vai encontrar TCPD também ali. Estroma ou parênquima de órgãos, o que é isso? Quando o órgão não é oco, por exemplo, intestino, estômago, esôfago, ele tem uma massa que o forma por dentro. E essa massa que o forma, por exemplo, no rim, no fígado, no pâncreas, é formado por TCPD. É um TCPD frouxo, ou em alguns casos também chamado tecido conjuntivo reticular. Tá? Mas cuidado, porque nem todo órgão maciço você vai encontrar dentro TCPD. Tudo bem? Por exemplo, no cérebro você vai encontrar muito axônio na substância branca, ou na cinzenta muito corpo celular de neurônio. Tá? Você vai encontrar a glia e os neurônios. Então nem sempre em órgão maciço você vai encontrar TCPD. Cuidado com isso. Meninge é formada por TCPD. São as camadas, as 3 camadezinhas que protegem o nosso sistema nervoso central. Dura mater, pia mater, aracnoide mater. Elas são TCPD. Meniscos são uma espécie de disco que ficam entre o fêmur e a tíbia, na cartilagem do joelho. Eles ajudam a sustentar, né, o peso do nosso corpo em cima da tíbia, tá? E constituição de fibras musculares e nervos. Nas fibras musculares, né, você tem um feixe onde passam várias células musculares. Entre as células você pode encontrar ali um tecido conjuntivo frouxo que fica sustentando essas células e ajudando a nutrir também. E nos nervos a mesma coisa. O que é um nervo? É um cilindro onde passa dentro vários axônios. Entre os axônios você pode encontrar também ali um TCPD, tá? Beleza, então aqui foi uma revisão de onde você encontra o tecido conjuntivo propriamente dito no nosso corpo, beleza? Bom, e agora? Vamos começar aqui a falar quais são as células que estão presentes no TCPD. A primeira coisa aqui é pensar o seguinte, olha só, nós temos 2 tipos de célula que estão lá. Tem as células de defesa que podem estar no TCPD. Célula de defesa não é aquele negócio chamado leucócito? É isso mesmo. Tem leucócito, glóbulos brancos, células de defesa que você vai encontrar no TCPD. Algumas você vai encontrar sempre lá, em uma quantidade reduzida, mas vão estar lá sempre. E outras podem estar chegando por migração pelo sangue quando você precisa mais, caso aconteça uma infecção numa certa região do corpo. Então você vai encontrar glóbulos brancos e vai encontrar fibroblasto e fibrócito. Então essas são as células que formam o TCPD. Glóbulos brancos, vou falar quais são, fibroblasto e fibrócito. Glóbulos brancos defesa, fibroblasto e fibrócito para fazer o quê? O nome diz, ó, fibroblasto, fibrócito, para a produção de fibra. Produção do tecido de modo geral, tá?
Então vamos saber aqui quais são as células que formam o TCPD em relação às células de defesa. Olha só, a gente tem aqui o mastócito, isso aqui está sempre lá, tá? Daqui a pouco eu falo qual é a função dele, aqui é só falar quem está lá. Neutrófilo também está lá sempre uma quantidade baixa, mas pode aumentar por migração pelo sangue. Eosinófilo, mesma coisa, está em quantidade baixa, mas pode aumentar muito por migração. Linfócito B, eles vêm pela migração sanguínea e quando entram no TCPD, eles viram plasmócito. Linfócito T, principalmente do tipo CD4, você vai encontrar lá no TCPD uma quantidade baixa. E o monócito também vem pela corrente sanguínea, mas quando migra e cai no TCPD, você vai encontrar os macrófagos, que estão sempre lá, uma quantidade razoável, mas podem aumentar caso a gente necessite. Então essas são as células brancas que a gente vai encontrar no TCPD. Tá, e quem é a outra célula? A célula que vai realmente criar o tecido conjuntivo propriamente dito. É o fibroblasto e o fibrócito. O fibrócito não está aqui, tá? Mas acredita em mim que ele também está lá no tecido, beleza? Bom, vamos começar aqui a falar então mais especificamente sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Lembra que a gente pode dividir em duas partes? Matriz extracelular e células. Essa matriz a gente vai encontrar ali muita água, certo? E fibras. Essas fibras podem ser carboidratos, podem ser carboidratos com nitrogênio, mas no vestibular eles não aparecem muito. O mais importante são as fibras proteicas. E existem duas fibras importantes que estão presentes no conjuntivo que, de acordo com a variação da sua proporção, vai proporcionar, obviamente, a variação da proporção vai gerar diferentes propriedades para o tecido. Então, por exemplo, a fibra elástica, como o nome diz, ela é muito elástica. Mas o que é ser elástica? Quer dizer o seguinte, imagina que isso aqui é uma fibra... Vem, fio. Aí. Imagina que isso aqui é uma fibra elástica. Se você puxar a fibra elástica, ela vai, né, se deformar. E aí quando você soltar, ela vai voltar ao normal. Por exemplo, esse fio aqui não é nem um pouco elástico. Estou puxando, o troço não vem. Mas se ele fosse elástico, como a fibra elástica é, a gente ia puxar, ele ia deformar e depois ele ia voltar, tá? Então você vai encontrar muita fibra elástica, por exemplo, no tecido conjuntivo que forma o pulmão, o parênquima pulmonar, nas cartilagens, por exemplo, você também não vai encontrar muito. Agora também tem o colágeno. O que o colágeno tem de importante propriedade? O colágeno é muito flexível. Só que a gente não pode confundir flexibilidade com elasticidade. Flexibilidade é o seguinte, aqui está o colágeno. Eu entorto ele deforma. Quando eu solto, ele volta ao normal. Então ele é muito flexível. Você fica lá mexendo no bicho, mexe no colágeno, o bicho entorta, mas ele volta ao normal. Isso é uma propriedade dele. A outra é o seguinte, o colágeno ele é muito forte. Então se você puxa o colágeno na direção do sentido dele, mano, o bicho não arrebenta. Então ele tem muita força atração. Então essa é a propriedade importante do colágeno, flexível e é muito forte a atração, e a fibra elástica é muito elástica, tá? No tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem mais colágeno do que fibra elástica, tá? De modo geral, mas você pode encontrar um pouco dos dois, mas é mais colágeno mesmo, tá? Agora, só um detalhe, existem mais de 20 tipos de colágeno, mas no vestibular você não tem que se preocupar com isso, tá? Então vai ser tudo colágeno e ponto. Agora, quais são as células? Agora a bagulho vai ficar doido, vamos lá. Fibroblasto e fibrócito, gente, não tem como esquecer isso, olha lá, Discovery Kids a parada. Fibro são as células que vão criar as fibras e a matriz extracelular que forma o TCPD. São as células que criam o TCPD. Agora, que negócio é esse aqui de blasto e cito? Olha só, saca só, aqui tem uma rataria que eu vou te ensinar. Vamos macetear. Quando a célula acaba em blasto, isso quer dizer que a célula é jovem, tem um metabolismo intenso. Quando a célula acaba em cito, quer dizer que a célula já terminou o seu processo de diferenciação, está no estágio final de diferenciação. Então você pode, entre aspas, gravar, para facilitar o estudo, como se fosse uma célula mais velha, tá? Mas não é isso que quer dizer, mas para o estudo pode ser. Quem é jovem quer ostentar, e quem é velho é pão duro. Quem é jovem quer ostentar, e quem é velho é pão duro. Calma aí que eu não estou entendendo, tá maluco? Tá maluco não, se liga só na rataria aqui do esgoto, ó. Fibroblasto, blasto é jovem, não é? E jovem quer ostentar. Então, fibroblasto quer ostentar o quê? Fibra. A célula vai produzir fibra pra caramba, vai sair produzindo colágeno, é nóis.
Essa célula, então, ela é importante na formação do TCPD e na regeneração. Caso você sofra um corte, é ele que vai trabalhar mais para reconstituir o tecido. Agora, e o cito? É a célula velha pão duro. Então ele vai economizar a produção de fibras, ele vai ficar renovando aquelas fibras que estão velhas. Então, por exemplo, tem um colágeno aqui que está na hora da morte já, está velho. Então, ó, vou degradar você, vou produzir aqui um novo. Então, o fibrócito vai ser importante na manutenção do TCPD, da integridade do TCPD. Foi que foi? Beleza, keep humilhando. Tá, e o macrófago? O macrófago é uma célula que é proveniente do monócito que vem na corrente sanguínea. Quando o monócito vem na corrente sanguínea e entra no TCPD, ao atravessar um vaso, que geralmente é uma vênula, e cair no TCPD, o nome desse processo de um glóbulo branco atravessando uma vênula e entrando no tecido adjacente chama-se de apedese. Então, quando o monócito faz de apedese, ele se transforma em macrófago e no TCPD ele vai exercer a função fagocitária. Ele vai sair fagocitando tudo que é corpo estranho que o nosso corpo quer eliminar. Pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser protozoário, pode ser fungo, pode ser proteína estranha, pode ser toxina estranha, né? Pode ser quase tudo, resto de célula, mas tem coisa que não tem como fagocitar. Por exemplo, se fosse um verme, não daria, porque um verme vai ser muito maior que o macrófago, e o macrófago também não é ninja a tal ponto. Só que depois que ele fagocita esse corpo estranho, esse antígeno, ele faz uma parada muito voodoo. Ele pega, por exemplo, um pedaço do antígeno e vai expor esse pedaço na sua superfície celular e vai avisar o nosso corpo quem é que está invadindo a gente. Tipo assim, ele vai dar um aviso, um sinal. Olha só, é esse cara aqui, ó, é esse bicho ruim aqui, esse antígeno que está invadindo o nosso corpo. Vamos estimular a resposta imune contra ele e criar um perfil de resposta imune específico contra esse cara aqui para otimizar nosso combate. Então ele vai se transformar numa célula chamada célula apresentadora de antígeno. Ele vai apresentar aquele corpo estranho para o nosso corpo de modo que nós conseguimos otimizar o combate a ele. Pode ser um processo local no próprio TCPD, ou ele pode migrar para alguns órgãos linfóides que estão próximos de uma região infectada e estimular a proliferação e produção de mais glóbulos brancos. Beleza? Grava aí. Eventualmente podemos encontrar alguns adipócitos perdidos, célula maldita, que em qualquer lugar você vai encontrar esse troço, mas a gordura fica para uma outra aula, tá? Só de adiposo. Plasmócito, que é muito importante. Plasmócito é uma célula que é proveniente do linfócito B, que está na corrente sanguínea. E o linfócito B faz igual o monócito faz, ele consegue fazer de apedese. Quando o linfócito B entra no TCPD que está precisando de ajuda por alguma infecção, ele vai se transformar em plasmócito, que é uma célula mais ativa, e vai começar a produzir anticorpos de modo desenfreado. Lembrando que anticorpos são proteínas cuja função é anular a ação de antígenos. Então, se tiver ali um vírus gerando uma infecção, uma bactéria, o plasmócito vai criar anticorpos para se ligar nesse vírus, se ligar nessa bactéria e impedir que eles invadam células, se multipliquem, gerem o seu malefício, tá? E o mastócito, essa aqui é muito importante. Mastócito tem a ver com reação alérgica e inflamação aguda, uma inflamação rápida. É a célula que no início da inflamação é ela que ativa essa cascata. Então, por exemplo, se entrou uma bactéria num corte seu e infeccionou ali o tecido, essa bactéria vai apresentar e vai liberar algumas substâncias que vão irritar o mastócito. E essa irritação, o mastócito fica bolado, ele fica neurótico e começa a produzir um monte de substância. Substâncias pró-inflamatórias, que aqui não cabe, vestibular não cai, mas na faculdade você vai estudar, TNF-alfa, IL-1-beta, uma série de substâncias. E também a histamina e a heparina, que no vestibular pode cair. A histamina, ela tem ação vasodilatadora, ou seja, ela vai dilatar o vaso, aumentar o tamanho do vaso para passar mais fluxo de sangue, e também deixa o vaso mais permeável, para extravasa plasma e para facilitar até mesmo, né, a migração dos glóbulos brancos que vão chegar ali. Então, no início de uma infecção, o mastócito está neurótico trabalhando. Ele vai gerar histamina e ela que vai dar os sinais da inflamação. Quando você está inflamado, você tem a cor mais avermelhada, que é o rubor. Por que tem rubor?
Porque está vasodilatado, certo? Você vai ter calor. Por que calor? Porque passa mais sangue, o sangue é quente. Você vai ter edema, vai ficar inchado, porque os vasos estão mais permeáveis. E você vai ter dor, mas a dor não é por causa da histamina. É outra substância que vai estimular a dor, que é a bradicinina, que não cai no vestibular, então esquece. Beleza? Agora, para quê? A pergunta é essa. Para que dilatar vaso numa região que está inflamada? Para aumentar o fluxo sanguíneo, chegar mais glicose, chegar mais oxigênio, chegarem mais células, porque isso vai ser importante para combater uma infecção. É por isso, tá? E a heparina, onde vai entrar na história? Justamente para evitar um processo de coagulação que bloqueie o fluxo sanguíneo ali. Então a heparina, que é anticoagulante, é para isso. Ah, eu tenho que saber qual é a função da heparina na cascata? Não tem que saber, tá? Mas a função dela básica é se ligar numa molécula chamada antitrombina 3, que vai inibir fatores da coagulação, da cascata. Fator 10, vai inibir a trombina. Então a heparina ela é anticoagulante. E os neutrófilos? Neutrófilo pode chegar também por migração sanguínea, fazer diapedese, mas também vai ter uma certa quantidade de neutrófilo no TCPD. A função do neutrófilo é importante na inflamação aguda também, tá? Junto com o mastócito, e também é importantíssimo no combate à bactéria, beleza? Show de bolinha. Aqui, ó, aqui nós temos uma... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, tô falando pra caramba. Se eu demolho, eu perco a linha aqui no falatório. Ih, mano, é 21. Vambora, vamos que vamos. A gente tem aqui uma foto, ó, mostrando o TCPD. Esse roxão aqui é um fibroblasto. Isso aqui mais rosinha dentro são os colágenos. Esse roxinho mais fininho são os fibrócitos. Um fibroblasto é a célula mais gordona, metabolismo mais acelerado. Fibrócito é uma célula mais fininha, que tem metabolismo mais lento. E aqui o rosa no meio, a voz está indo embora. Hidratei, vamos embora. E o rosa aqui no meio é colágeno. Vamos lá. Aqui uma foto, ó. Olha o fibroblasto. Núcleo grandão, pouco corado, cromatina descondensada, o que mostra a atividade do DNA, está sendo transcrito, síntese proteica intensa. Bastante complexo de Golgi, retículo rugoso, síntese de colágeno intensa. E muita mitocôndria para fornecer muita energia, fibroblasto. Olha o fibrócito, ó. Célula mais fininha, núcleo mais corado, com cromatina mais condensada, o que mostra a menor atividade do DNA, menor quantidade de complexo de Golgi, menor quantidade de retículo rugoso, o que mostra o quê? Que a síntese proteica é menor, e menor quantidade também de mitocôndrias, porque vai precisar de menos energia, beleza? Aqui uma foto mostrando os macrófagos, só para ver como é que é, olha lá. Núcleo em forma de rim, eu gravei assim na faculdade, ó, célula com núcleo em forma de rim. Tem umas que não dá para ajudar, né? Tem umas que não são. Essa aqui tá bem legalzinha, ó, o rinzinho aqui, macrófago. Mastócito, ó, é a célula que tem vários pontinhos pretos, que são as vesículas que contêm heparina, histamina, são chamados grânulos de secreção. Grânulos de secreção. Aqui os plasmócitos, ó, que é a célula que tem núcleo aqui em forma de roda de carroça. Eu gravei assim, olha lá, parece a roda de carroça. Pode não parecer, mas eu gravei assim e funcionou. E aqui ó, é o tecido conjuntivo com as células todas juntas. Aqui o fibroblasto, aqui o eosinófilo. Ah, não falei dele, né? Já esquecendo. Que bom que estava aqui. Eosinófilo, gente, é uma célula que é importante em reações alérgicas também e no combate a verminoses, tá? Então, quando você tem alergia ou verminoses, tem maior recrutamento de eosinófilo para aquele lugar que você precisa, para o TCPD que você precisa, tá bom? Aqui tá errado, tá? Basófilo não tem lá não. O que tem no TCPD é o mastócito. Basófilo fica mais na corrente sanguínea. Se liga aí. Bom, em relação às fibras já falamos. Agora vamos começar a classificar. Isso aqui vai ser rápido, tá? Isso aqui vai ser rapidinho. Vamos classificar os tipos de tecido conjuntivo. A gente tem 3 tipos de conjuntivo propriamente dito. TCPD frouxo, TCPD denso modelado, TCPD denso não modelado. Primeira coisa, diferenciar o que é um TCPD frouxo e um denso. O TCPD frouxo é aquele que tem maior quantidade de células e menor quantidade de fibra. Então, proporcionalmente, o TCPD frouxo tem maior quantidade de células e menor quantidade de fibra. Já o TCPD denso é o contrário, proporcionalmente maior quantidade de fibra, menor quantidade de célula. Então, diferenciando essa coisa, você consegue saber se ele vai ser frouxo ou denso. Agora, o denso, as fibras, você pode encontrar fibras de colágeno paralelas, de modo organizado. Você olha na foto do tecido, você vê certinho que está o colágeno todo organizado, tá? Um paralelo ao outro.
Quando isso acontecer, você vai estar diante de um tecido conjuntivo propriamente dito, denso porque tem muita fibra e pouca célula, modelado porque o colágeno está paralelo. Agora, se o colágeno tiver com uma disposição aleatória, colágeno para cima, para baixo, para frente, para trás, diagonal, isso não tem um padrão de organização. Então, nesse caso, você vai estar diante de um tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Respirou? Partiu. Bom, como é que eu vou saber aonde está cada conjuntivo desse? É uma coisa que não é simples, não adianta decorar. Não decorar vai dar merda. Então, olha só. O tendão, por exemplo, é um tecido, é uma estrutura que tem que ter muita força atração, certo? E no tendão, a atração é numa direção só. Por exemplo, aqui está o músculo, aqui está o osso, aqui está o músculo. O músculo puxa numa direção só o tendão. Então, se o tendão tem que ter muita força atração, tem que ter muita fibra ou pouca célula? Tem que ter muita fibra ou muita célula? E aí? Muita fibra, certo? E se a força é numa direção só, é melhor colocar os colágenos todos organizados na direção que eles são puxados, porque ele tem muita força atração. Pronto. Qual é o tecido que forma os tendões? Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, tá? Agora, externamente numa artéria ou numa veia. A veia e a artéria tem que aguentar tração em todos os sentidos. Então, por fora das veias e artérias, a gente vai encontrar o quê? Um TCPD denso não modelado, porque você tem colágeno para tudo que é direção, então você tem aí uma resistência à tração em todos os sentidos. Sacaram? Então é só pensar como é que é a propriedade do local que você vai analisar. De acordo com essa propriedade, você consegue supor qual o TCPD que está lá. E abaixo dos epitélios sempre vai ser um TCPD frouxo, tá? Para poder nutrir melhor esses epitélios. E no parênquima dos órgãos sempre vai ser também um TCPD frouxo. Beleza? Fechamos então. Vamos olhar as imagens para fechar. Olha aqui, ó, o TCPD frouxo. Muita célula, que são esses pontos, né? Essas estruturas mais roxinhas. E a fibra aqui no meio, ó. Ah, mas também tem muita fibra. Não falei que tinha pouca. Falei que proporcionalmente tem muita célula em relação ao denso, tá? Vou mostrar aqui uma outra imagem para você comparar melhor. Olha só, aqui a gente tem aqui a pele, aqui em cima a epiderme. Olha aqui o frouxo. Muita célula, que é esse ponto roxinho, e pouca fibra em relação ao denso. Olha aqui o denso. É muito mais colágeno, que são essas faixas laranjas aqui, e menor quantidade de célula. Então, comparou um com o outro, dá para ver nitidamente a diferença. Frouxo aqui, denso aqui. E esse denso aqui, ele é modelado ou não modelado? Olha aqui os colágenos, ó, não estão organizados, é um para cada lado. Então aqui é denso, não modelado. Ah, mas como é que eu vou saber? Só você imaginar que a pele tem que aguentar tração para todas as direções, e não numa só. Então vai ser denso, não modelado. E aqui, ó, o denso modelado, tranquilão de ver, ó. Você consegue ver que está tudo organizadinho. Organizou, denso modelado. Organizou, denso modelado. E é isso. Bom, futuros doutores, esse é o fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí o vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Muito sucesso na tua vida. Conte comigo sempre. Toda semana eu vou colocar um vídeo desse de aula para ajudar vocês. Vamos seguir no conjuntivo, na histologia. Vai ter vídeo aí sobre notícia, tá? Da área médica. Vai ter entrevista, vai ter tudo. Estou me desdobrando para conseguir atualizar sempre o canal. Tudo para o seu sucesso, beleza? Um último recado aqui então. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.